pessoal. Pronto. Seguinte, como nossa disciplina, ela, digamos, é 100% prática, estava um pouco complicado tanto entregar o conteúdo para vocês, quanto administrar tudo isso. Como a proposta inicial nossa era o quê? Era que vocês desenvolvessem cada um projeto, cada um desenvolvesse o seu próprio projeto, né, a sua própria ideia a partir do seu próprio esboço, e assim vocês chegassem cada um resultado único no final, certo? Todo mundo utilizando a mesma ferramenta, mas cada um colocando ali as suas individualidades, né, no seu jeito de projetar e mexer no programa. E dessa forma eu iria auxiliando vocês e guiando vocês, cada um com o seu respectiva, cada um com a sua dificuldade, né? E aí a turma iria andando cada um no seu ritmo. Quem for mais rápido iria andando um pouco mais rápido. Quem tivesse um pouco mais de dificuldade, eu poderia dar mais atenção e ir acompanhando de perto, né? Então essa teria sido a nossa abordagem inicial. Então, qual foi a dificuldade ali na hora da nossa aula, da geração de conteúdo, né? Foi na parte de... Deixa eu silenciar meu Telegram aqui. Foi na parte de criar um conteúdo, né, que fosse relevante para todo mundo, né? Igual eu falei, às vezes um está mais avançado que o outro, às vezes um estava com a dificuldade que o outro não estava, então acabou que estava gerando muito conflito, né? E além disso, questão de problema técnico mesmo, né? Eu estava gravando algumas aulas e aí não gravava e travava e não tinha que editar, então a gente estava sofrendo um pouco com isso. Dessa forma eu fui, né, até a coordenação e expliquei o que estava acontecendo, e aí a gente tinha duas opções: ou a gente mudava, né, o jeito que a disciplina ia ocorrer, ou a gente remarcava isso tudo para o final, né? Eu pensei talvez que seria mais viável, por ser uma disciplina 100% prática, realmente marcar tudo para o final, só que talvez a gente enfrentaria um problema de horário, né, para repor todas essas aulas, não ficaria interessante. Então, o que a gente teve de ideia? Abandonar todo esse jeito né, de lidar com a disciplina, né? Então, boa noite. Então, nós seguiríamos com como se fosse um restart, né? Foi esse o termo até que a gente usou na hora de conversar. Por quê? Né? Para que todo mundo seguisse a mesma linha de pensamento, não ficasse essa divergência de conteúdo, ou de informações, ou de o passo que cada um estava, né, seria diferente. Então a gente vai dar como se fosse um restart na disciplina. Um outro problema que a gente estava enfrentando era a questão também tanto de conexão dos alunos, né, e às vezes a falta do equipamento. Então isso aí era um fator muito importante, né, que pelo fato de não estar funcionando na universidade, afetava diretamente a disciplina, né? Não é todo mundo que tem o programa e tá com um equipamento disponível ali. Enfim, então esse era um outro fator. Em relação às atividades passadas que já foram entregues, ou o projeto que vocês estavam desenvolvendo, né? Eu ainda vou deixar em aberto para quem quiser continuar ele, tá? Se vocês julgarem que com o decorrer agora da nossa disciplina, vocês conseguem
pegar aquele conhecimento, aquele conceito e aplicar no de vocês, tá? Eu não vou proibir, tá? Aceito tranquilamente. Só a gente alinhar isso daí, beleza? Para que vocês também possam seguir o que vocês estavam imaginando. Mas, para enfrentar todas as dificuldades, né, excluindo esse fato de quem quer continuar com o projeto antigo, o funcionamento será da seguinte forma. As nossas provas, né, oficiais, a partir de agora, nossas avaliações, elas vão ter caráter, né, descritivo e objetivo, ou seja, vai ser uma prova, não vai ser apenas trabalho, né? E essas provas serão realizadas pelo AVA, tá? Eu mandei lá no grupo 2 materiais, que são o modelo de casa que a gente vai seguir na disciplina e a apostila da nossa disciplina. Então, o que acontece? Todas as perguntas, para a questão de ser justo, a gente seguir um jeito mais prático de vocês estudarem, terem mais suporte, todas as perguntas irão ser feitas, irão ser criadas a partir da apostila, tá certo? Então, todo mundo que tiver aí já lá com o grupo, ou tiver acesso ao AVA, entra lá e baixa a apostila de informática para arquitetura, beleza? É a mesma do disponível na unidade? Tipo, Isso, é a aquela que a mesma. gente baixa no portal. Ah, tá bom. Isso. E aí, eu peguei e vou criar, então, as nossas questões baseadas sempre nela. A gente vai ter o acompanhamento voltado a ela para permitir que vocês façam as avaliações. Então, nessa oficial 1 agora, que tem que ser entregue até quinta-feira que vem, né, que tem que ser liberada até segunda-feira, vão ter perguntas, né, relacionadas ao software. Então, vai ter perguntas sobre os comandos, sobre as funções, sobre alguns menus, enfim. A gente vai dar uma revisada hoje no programa, seguindo a apostila, beleza? E as perguntas serão baseadas nisso. Do mesmo formato, vai ser a nossa oficial 2, tá? Prova descritiva mesmo, da mesma modalidade. Por quê? Porque na prática, o prazo nosso para retornar às aulas, né, o decreto do governo é que essas aulas sejam suspensas até o dia 30, né? A minha ideia, meu pensamento se quando foi feito esse decreto, a situação, digamos, em questão numérica, não tinha o tamanho e o volume que a gente está hoje, eu acredito que na sequência lógica, pelo tamanho que já está comparado quando foi feito o decreto, é que esse decreto seja, né, o prazo dele seja alterado, ou seja, ele seja avançado um pouco mais para frente. Então, já para a gente estar preparado para a pior situação, que é a gente continuar nesse modelo de aula, então a gente vai seguir um método que funcione desse jeito, porém, se caso a gente retorne, a gente continua executando ele, beleza? Então, por motivos aí de precaução para a gente não ocorrer de novo essa troca de jeito e de tudo mais, a gente vai seguir, então, um modelo de avaliação teórica, tá? Por quê? Porque tem aluno que não vai ter acesso a um equipamento. Então, considerando isso, tem chance de até o final da disciplina continuar sem o acesso. Então, pensando nesses casos, né, evitando que eles sejam prejudicados, a gente vai fazer as avaliações dessa forma. E para quem faz as atividades, quem vai, digamos, fazer os projetos? Daí eu criei não, né, vai ter uma maneira extra de avaliar, ou seja, quem apenas não assistir às aulas, quem quiser entregar os projetos lá no final, na hora de entregar o oficial 2, né, professor, eu fiz o projeto que a gente reiniciou, ou seja, a partir de agora todo mundo vai
todo mundo pode executar o mesmo projeto, beleza? Quem quiser executar, igual eu falei, quem quiser pegar os conhecimentos que a gente está fazendo naquele determinado projeto e aplicar no seu, beleza, tá? Mas nossa aula vai ser voltada num único projeto a partir de agora. Então, as notas da oficial vão ser dessas provas que vão ser aplicadas tanto descritivas quanto subjetivas. E o projeto vai ser uma nota extra. Exatamente. Por exemplo, mais extra mesmo, né? Digamos, as avaliações vão valer a nota que elas já valeriam, 4.000 pontos, tá? Sim. E aí, quem entregar o trabalho vai ter uma bonificação, vai ter um a mais, entendeu? Com limitação aos 4.000 pontos. Então, digamos, se vocês forem mal nessa prova descritiva, vocês podem ter um bônus se entregarem o trabalho prático. Não, okay. Ou seja, vai valorizar quem fez o trabalho prático, tá? Mas não vai prejudicar quem não teve a oportunidade de não ter acesso a um equipamento com o software de estar aí dentro da disciplina. Entenderam? Então, esse que foi o raciocínio lógico que a gente teve, né? Tentar incluir todo mundo e não nem desvalorizar quem pode, quem consegue fazer, né? E nem deixar de lado quem não consegue. Certo? Alguma dúvida até agora? Não, deu para entender bem como que vai ser o roteiro. Certo. Boa noite. Boa noite, professor. Desculpa atrasar aí. Professor. Pode falar. Uma das alunas, a Dalila, ela falou que ela não conseguiria entrar porque ela não está em Sinop. Peraí, não estou escutando. Pode falar de novo. A aluna, a Dalila, ela falou que ela não vai conseguir entrar na aula porque ela não está em Sinop. Vocês estão juntos? Está dando eco. Peraí. Não deu para escutar. Deixa eu ver se eu mudo o pessoal. Pronto. Liga o seu microfone e fala. Vamos ver se vai dar certo. Funcionou agora, professor? Funcionou. Funcionou? Pode falar, Júlia. Wander, liga o seu microfone. Deixa eu desligar aqui. Vai lá, pode falar. A Dalila, ela pediu para te avisar que ela não vai conseguir acompanhar a aula hoje, porque ela não está em Sinop, mas depois ela vai assistir a aula. Não, então, online. Uma das nossas preocupações era ela que estava com a dificuldade também do computador, né? Para não deixar que ela perca, né? É 6 meses, né, que vocês fazem a disciplina, então é um tempo alto para jogar fora, né? Eu acredito. Todo mundo tem os seus afazeres, não pode ficar desperdiçando assim, né? Então, essa que foi o nosso pensamento. Como a gente está tendo dificuldade de agregar tudo isso, né? A gente vai seguir essa nova metodologia. Como nossas avaliações, então, serão teóricas, certo? Quem não entregar o projeto pode passar na disciplina, beleza? Então, quem entregar vai poder, vai ter esse bônus lá na frente, caso vá mal. E quem já entregou os projetos, está tudo certinho, ou quer continuar no seu projeto, professor, já estava bem avançado, falta pouco para terminar, né? Vai ficar um resultado bacana. Beleza, pode entregar, que eu vou avaliar da mesma forma, também para não desperdiçar tudo que vocês já fizeram até aqui, entendeu? Também seria injusto com quem se dedicou, beleza? Então, professor, desculpa te interromper. Pode falar. É que como a gente teve só aquelas primeiras aulas ali, como eu nunca trabalhei no AutoCAD nem nada, então eu estou aprendendo a mexer, né? Sim. Eu fiz o meu projeto, arrumei várias vezes, tudinho. Então, o primeiro da casa que eu estou construindo ali, o primeiro pavimento eu já fiz, tá tudo beleza, fiz até os móveis, a grama, as achuras de parede, cor da madeira, já fiz tudinho. Então, eu creio que mais uma semana, mais ou menos, eu termino o segundo pavimento dela para poder finalizar. E aí eu posso te entregar? Não, sim, mas a entrega é lá no final daí, tá? Não, sim, mas eu só estou falando porque eu não mandei os rascunhos nem nada ainda, porque como eu não sei mexer, então eu estou tentando aprender a colocar em prática no projeto, né? Não,
Isso mesmo, beleza. Deixa eu mostrar aqui como é que vai funcionar então. Minha tela está aparecendo para vocês? Sim. Então, o que a gente vai desenvolver aqui, pessoal? Eu peguei aqui, então, tem esse caderno aqui de projeto de habitação social da Caixa, tá? Esse aqui é o memorial descritivo, tá tudo certinho. Aqui a gente tem várias plantas, tem o quantitativo, enfim, o orçamento, tudo certinho aqui. Então, o que eu peguei para a gente seguir, tá? Então, eu vou criar, desde o início, a gravação das aulas, tá? Bem curtinhas, para não... Vou tentar gravá-las bem curtinhas para evitar problema de, às vezes, de edição, de o vídeo ficar longo, enfim. Acredito que gravando aulas curtas aí de 3 a 5 minutos, de pouquinho em pouquinho, acaba rendendo mais e funcionando de uma maneira melhor, tá? Que da última vez eu tentei gravar, acho que deu 1 hora e pouco, travou, enfim, corrompeu o arquivo, acabou dando bastante trabalho. Então, o que a gente vai seguir como base agora, tá? Entretanto, quem já fez, para não jogar fora e quiser pegar os conhecimentos quando a gente estiver executando esse trabalho e aplicar no de vocês, pode aplicar, beleza? Mas se quiser seguir exatamente o que a gente vai fazer no AutoCAD e, né, me entregar também será aceito, beleza? E quem quiser só gravar a teoria e depois responder a prova teórica, também tá ok, beleza? Então acho que vai dar para sanar aí a questão de todo mundo. E no geral, pode falar. Desculpa, só ia fazer uma pergunta no meio. Pode falar. Mas essa prova teórica, ela vai ser em cima de que material, assim, digamos? Sim. O que acontece? Vai passar, hein? Não. Eu falei agora há pouco, mas não tem problema não. Deixa eu explicar aqui, só para a gente tirar essa dúvida já. Então, eu coloquei lá no grupo do Telegram a apostila mesmo de vocês. Então, como é o material de vocês, para a gente não fugir muito do que vai cair, todas as perguntas serão baseadas da apostila, tá? Não vai fugir disso daqui, para a gente não dispersar muito e não digamos, perder vocês ficarem fora do conteúdo, né? Porque o conteúdo, digamos, de AutoCAD pode ser, digamos, tem muito, né? Eu posso pegar de qualquer local, mas vai ser sempre conteúdo que não vou trabalhar nada além dessa apostila, tá? Nas avaliações. O que eu puder trazer nesses vídeos curtos, às vezes de dica, alguma coisa, daí eu vou trazer, beleza? Mas as avaliações eu vou seguir à risca o que o material traz, tá? Não vou fugir disso. Beleza? Esses vídeos você vai postar para tipo no YouTube ou no Ava? No YouTube. Então a gente vai começar do zero. Eu vou começar lá do início, quando eu expliquei a questão das unidades. Eu vou gravar uma aula rapidinha só daquilo lá. Vou postar. Depois só explicando a interface. Do zero mesmo. Por isso que eu falei que vai ser um restart, né? Okay. E aí a gente vai indo até o final da disciplina. E nisso a gente vai executando o quê? Esse projeto aqui da caixa. A gente vai executar então essa planta baixa, vai fazer o carimbo, vai fazer tudo certinho, até a impressão, tá? Da planta baixa, do layout, da fachada, cobertura, corte e esse detalhamento. Então a gente vai da página 6, né? Página 6 até a 9, tá? Dentro do AutoCAD. A gente vai produzir essas 3 pranchas aqui na folha A4, beleza? Sendo que lá no final, se estivermos trabalhando presencialmente, aí vocês entreguem ela impressa, plotado, beleza? Beleza. Se não, vocês entregam em PDF mesmo. Então eu vou recomeçar do zero e a gente vai executando passo a passo dessa planta abaixo, né? Aprendendo os comandos e vai tentar fazer ela parecida. Então, digamos assim, a porta, eu vou gravar uma aula de porta, né? Aqui a questão dos blocos, eu não vou trabalhar com o plugin dessa vez. Eu vou modelar, né, eu vou desenhar aqui esse tanque, né, e vou ensinar vocês a criarem um bloco de vocês. Vou ensinar a colocar o chuveiro, espessura de linha, enfim. Tudo que tem aqui, tabela, já vai dar uma base boa para vocês, né, também não ficarem
digamos assim, se vocês entenderem isso aqui bem, que é o básico, vocês têm capacidade depois de executar coisas muito maiores, beleza? Beleza. Então, acredito que por isso que eu peguei um projeto mais simples, que fica mais fácil e rápido de entender, né? Rápido também de vocês não dispersarem muito em outros conceitos, né? Além do software, às vezes alguma coisa arquitetônica. Então, dá para vocês focarem 100% na questão do software, nas ferramentas, né? Não se preocuparem tanto com outros quesitos. E como já tem o projeto pronto, né, também vai servir de parâmetro para vocês compararem se está tudo ok. Será que eu estou fazendo certo? Deixa eu ver aqui no caderno, né? Então, vocês têm esse parâmetro de comparação. Beleza? Beleza. Eu acho que, se eu não me engano, o ateliê 3 que a gente faz, semestre que vem, também vai ser sobre moradias de interesse social. Daí também já é uma base, né? Então Do no AutoCAD também, do semestre que vem. até encaixa. Já vai ajudar bastante. Sim. E aí, a gente tem que terminar até aqui. Depois daqui, vamos ver o ritmo que vai acontecer. Aqui já é mais questão estrutural, né, da paginação dos blocos, né, por ser alvenaria estrutural, tudo certinho, né? Acredito que essa parte aqui talvez não seja do interesse da arquitetura, que seria mais a parte estrutural mesmo do elemento. Mas se caso for interessante, a gente tiver tempo hábil para trabalhar esses desenhos, né, colocar os degradês aqui, a gente vai fazendo, certo? Beleza. Então, beleza. Todo mundo tem, então, a apostila aí? Sim. Até eu ia fazer uma pergunta. Aí o professor falou que a gente vai estudar a apostila. A gente vai até que... Qual unidade ali da... Deixa eu ver como é que tá. Eu grifei aqui. Pronto. Deixa eu só confirmar. Preciso. Para avaliação de agora, como a gente, também para ser justo do que a gente já trabalhou, né, a gente vai até a seção 2.1, beleza? 2.1? Até 2.1. Aulas, a gente vai, eu vou recomeçar então. Tudo que eu falar hoje que cair vai ser repassado de novo, né? Também para não ficar um conteúdo, digamos assim, eu chego aqui e começo a fazer essa planta baixa, né? Considerando que você já tem o conhecimento disso. Minha internet está falhando aí ou não? A minha internet está bem ruim, mas vai até a 2.1 a prova ou a 2.1 hoje que a gente vai revisar? Eu não consegui entender. Não, vai até a 2.1. Isso. Eu já grifei alguns tópicos para a gente conversar hoje. A prova, no caso. 2.1. Isso. Unidade 1 e Até unidade 2. Tá, entendi. Inclusive, essas videoaulas eu vou também me basear na apostila. Então, por exemplo, aqui, o começo dela é da questão do download de instalação do software. Então, eu posso gravar rapidinho uma aula ensinando vocês a baixarem, né? Para quem quiser baixar em casa. Então, vai ser baseado nela. Mas eu vou tentar trazer alguns conhecimentos externos para vocês poderem trabalhar. Beleza? E mesmo que retorne, para a gente não ficar trocando toda hora de um jeito de trabalhar, enfim, a oficial 2 vai ser teórica da mesma maneira, beleza? Entendido? E aí, beleza. Quem entregar o trabalho, beleza? Ou esse que a gente vai executar, ou quem conseguir pegar o que a gente vai trabalhar aqui e aplicar no trabalho que vocês já estavam desenvolvendo, né? Vai ter um adicional na nota, né? Vai compor a nota final. Certo? Certo, professor. Então, acho que estamos combinados. Alguma outra dúvida? Vocês já entenderam como é que vai funcionar a prova? Vocês já tiveram aula? Já, né? Eu falei com vocês até em topografia. Sim, deu para entender. Depois a gente até repassa recados para os que não estão participando da aula. Então, beleza.
essa semana agora. Eu vou tentar postar essa prova de vocês antes da segunda-feira, tá? E daí eu postando eu já libero para vocês, mando no grupo lá que tá liberado. Beleza? Bom, vamos lá então. Começando, deixa eu abrir aqui o meu AutoCAD. Bom, pessoal, eu tenho aqui meu AutoCAD então, tá? Para a gente começar um novo desenho. Vou começar explicando de novo como que a gente faz as configurações iniciais, tá? do nosso projeto. Então, relembrando, alguém lembra qual que é o comando que a gente usa para modificar as unidades? Já para inserir os dados em metros certinho e evitar problema lá na frente na hora de plotar? Units. Isso, o primeiro é o units, né? Units. Eu já ativou o DWG Units. Na verdade, o meu tá em português, é unidades. Unidades. Tá? Então a gente coloca decimal. A gente vai inserir as nossas medidas em metros. Inclinação, tudo certo, ângulo, precisão. Ok. Depois, o próximo ajuste é o DWG Units, né? A gente dá um Enter. Vai perguntar a medida de distância, a gente coloca metros de novo, vai digitar 6. Depois a gente coloca decimal, digita 2. O formato, a gente vai dar um Enter para deixar no que está, que é o 4. Tá? Ele vai perguntar se a gente quer escalar os nossos objetos de outros desenhos a partir do momento que a gente insere, ou seja, tem um desenho de outra aba do AutoCAD. Aquele desenho estava em milímetros. Quer que quando a gente puxar ele para cá, o AutoCAD escale esses desenhos? Tá? Então vamos deixar como sim. Se tem que as unidades inseridas tem que bater, sim também. E se ele pergunta se os desenhos atuais, se ele pode escalar, dá um sim também. Por fim, ele termina o nosso comando. A gente está pronto para começar, beleza? Lembrando que esse comandinho já é um pouco, já entra no digamos algo externo, tá? Nosso conteúdo não traz dessa forma, mas eu acredito que trabalhando dessa forma fique mais prático na hora de plotar o projeto, que às vezes dá muita confusão na parte de escala, enfim, de colocar dentro da prancha, beleza? Qual que é a dica que eu dou para a gente escalar aqui o nosso model, que é onde a gente faz os desenhos? A gente faz uma linha de um comprimento de 5, né, que seriam 5 metros, por exemplo, né, dá um zoom. Para a gente dar um zoom, aproveitando a oportunidade, digamos que eu perdi o meu desenho, como que eu encontro ele de novo? Com a bolinha do mouse, eu clico 2 vezes rapidinho, ela vai centralizar de maneira... Todo o desenho ela vai tentar fazer caber dentro aqui da minha tela, certo? Que eu também posso, em vez de eu dar esses 2 cliques, tá? Apertar nesse ícone aqui, ó, zoom estendido, tá vendo? Pronto, ele vai encaixar certinho todo o meu desenho aqui dentro do projeto. Aqui dentro do AutoCAD, então, a gente tem uma aba, né? Quem mexe no AutoCAD há mais tempo não utiliza ela dessa forma, usa o clássico, né? Que se chama Ribbon. O Ribbon, então, ele vai trazer o quê? As principais ferramentas que a gente vai utilizar aqui, né? Que são as ferramentas de desenho, né, de inserir alguns outros elementos, de anotação, que vai ser para a gente colocar dados como texto, cotas,
linhas de chamada, enfim. Aqui a gente tem um campo paramétrico, tá? Que seriam a criação de elementos paramétricos. O que são elementos paramétricos? São elementos que são baseados em parâmetros. Deixa eu mostrar um exemplo de elemento paramétrico aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem essa função que o AutoCAD já traz algumas ferramentas paramétricas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, janela de alumínio na elevação. Só que está imperial. Deixa eu ver aqui se tem ela na janela de alumínio métrico, amostras métricas. Então, vou puxar aqui para a minha amostra. Está aqui, na minha janela. Quando eu clico nessa janela, tá? Por que é paramétrico? Porque as informações dessa janela são baseadas em parâmetros, que no caso são números. Digamos, toda vez eu tenho esse modelo de janela, poxa, num local ela é 1,5, no outro ela é 2,10. Aí eu vou ter que ter o bloco de 1,5, de 2,10, mas às vezes o projeto ele trabalha com dimensões únicas e não vai encaixar, eu vou ter que ficar toda hora redesenhando esses elementos? Não, então tem os elementos paramétricos para isso. Quando eu clico em cima dele, ele já dá algumas funções como essas setas. Por exemplo, então eu posso clicar em cima dessa seta e ajustar a extensão, tá vendo? Da minha janela. Ele dá as opções, ó. Inclusive, ele já trava em algumas dimensões, né, mais comuns aqui para a gente. Então, eu arrasto, solto e ele vai me dando as opções. Se eu clicar no cantinho, por exemplo, eu posso mover. Então, esses são das vantagens que contém no elemento paramétrico que a gente pode trabalhar. Quando a gente clica também nele, aparece essa janela aqui, ó, que aparece, né, os dados desse bloco. Então, eu não quero arrastar, mas eu quero inserir uma medida exata, né, do tamanho dessa janela. Então, a gente pode selecionar aqui, tá? Essa janela, na verdade, ela está com as medidas travadas, mas tem elementos que a gente pode criar que ele vai ficar, essa medida pode ser inserida, ou a gente pode criar esse menu, né, com medidas mais redondas, né, não tão quebradas quanto essas. Deixa eu dar um exemplo da porta, que eu acho que ela vai ter aqui, tem essa porta, por exemplo, ela vai ter uma dinâmica diferente. Aqui na porta, vendo que apareceu muito mais setas, e aqui, ó, nos dados dela, tem aqui, ó, tamanho da porta. Então, se eu colocar uma porta de 90, olha como é que ela vai aumentando e diminuindo, né? Não tem aquele trabalho de ter várias portas, vários elementos. Espessura da parede, ponto 15, dobradiça, né? Articulação. Ângulo de abertura, a gente pode deixar ela já aberta ou fechada, ó, 90 graus. Tá vendo? E aí, poxa, mas minha porta abre para o outro lado. Então, eu clico na setinha, ela já vai invertendo, tá vendo? Eu quero ajustar manualmente. Então, isso que é um elemento paramétrico. Ele tem, digamos, dados, né, valores que vão fazer que essas linhas se ajustem de acordo com os nossos parâmetros. Beleza? Bacana, né? Não sei se vai dar tempo a gente trabalhar certinho na criação disso, tá? Mas se der, vocês já conhecem pelo menos, a gente dá pelo menos para dar uma introduzida, se der tempo, certo? Aqui em vista a gente tem algumas configurações de vista, inclusive, né, onde eu busquei esses blocos paramétricos, vocês podem utilizar, foi aqui em paleta de ferramentas, ó, em vista, paleta de ferramentas, e aqui a gente tem alguns blocos, alguns elementos aqui já, ó, porta, né, sendo que está imperial ou métrico, tá? Elementos elétricos, de mecânica, arquitetura, árvore, enfim, mas são bem poucos. Isso aí dá para a gente colocar mais coisa. Beleza? Continuando, então. Então, pessoal, o Ribbon, né, ele vai ser, então, esse conjunto de ferramentas que vai dar ali o suporte para a gente desenhar, né? Sendo que o principal, então, vai ser o padrão,
que aqui vai ter nossas camadas, as propriedades dos nossos elementos, grupos, medidas, enfim, tudo isso. Um outro fator interessante que tem aqui na página 18, né, é o quê? O modo de seleção do nosso AutoCAD. Então, por exemplo, quando eu seleciono da esquerda para a direita, tá vendo? Eu dou um clique. É um clique só, não é clicar e arrastar. Clicar e arrastar ele fica, ele cria como se fosse essa linha torta, tá? É um clique e ele já trava a seleção. Se eu for para o lado da esquerda para a direita, tá? A seleção é feita somente quando o elemento está completamente dentro da área azul, que é da esquerda para a direita. Diferente disso, se for da direita para a esquerda, tá? A seleção será verde. Já na verde, tudo que ela encostar, o elemento, se for completo, ela já vai selecionar. Então, digamos, esse quadrado, esse retângulo, eu encostei nele, ela pegou ele como um todo, né? Mas digamos que eu vou explodir ele aqui, e aí eu quero pegar só essa linha aqui, ó. Eu não consigo, às vezes, pegar só ela, porque selecionar de cima. Então, eu selecionaria com azul, ó. Pegou, entendeu? Então, essas que são as vantagens de entender a direção da seleção, certo? Certinho. Um outro detalhe que eu acho que vocês já entenderam também é o painel de comando aqui. Não sei como é que vai estar o de vocês, mas ele pode estar assim igual ao meu, tá? E aqui que vai estar todos os comandos do AutoCAD. Então, todo o atalho, toda a informação que você, comando que a gente quiser inserir, vai estar inserido aqui, né? Vou digitar uma linha, então linha, né? Claro que não precisa digitar a linha como um todo. Por quê? Porque a hora que eu coloco L, o primeiro da lista que me aparece já é a linha. Então, se eu dar um Enter, ele já vai puxar o comando, tá? Então, aqui é a base de todos os comandos. Sendo que, como eu já falei na nossa aula, o ribbon, na verdade, ele só é um atalho para o comando. Quando eu clico na linha aqui, o computador, na verdade, já digitou linha para mim. É só isso que ele faz, né? Não é, digamos, ele só digita linha no comando. Então, utilizar o comando e a ribbon é a mesma coisa, na verdade, para o programa. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, então, também alguns valores, algumas coisas interessantes aqui. E na parte inferior do nosso AutoCAD, a gente tem esses dois elementos aqui, que é a grade e é o snap na grade, tá? Que é o ajuste. Se eu clicar na grade, tá vendo que ela some e aparece? Tá? Então, esse botão ele serve para ativar e desativar. Quando que ele vai ser útil? Quando a gente criar a viewport, o que é a viewport? A viewport é como se fosse uma janela, né? Como se fosse um portal, que a gente pega o nosso desenho do modelo, né? Só que pelo layout. Tá vendo esse elemento aqui no nosso layout, que seria a nossa folha de impressão? Então, aqui, isso aqui, esse elemento, ó, é uma viewport, né? Como se fosse um portal para o modelo. Só que não fica interessante eu plotar um projeto, digamos, com a minha planta baixa aqui com essas linhas, né? Fica feio. Então, a gente desativa ela na hora de plotar, tá vendo? Para não ficar essa grade no fundo. E esse outro comando aqui, ele vai, digamos, todo cruzamento, tá vendo? Ó? Ele vai travar meu desenho nas intersecções da grade, ó. Dependendo do que você for fazer, é sempre de metro em metro, porque o AutoCAD ele não é um software exclusivo de uma determinada área, então ele pode ser utilizado para diversas áreas, né? Então, dependendo do que você for fazer, às vezes é interessante, você sabe que a distância ali está em metro, então você vai de 1, 2, 3, né? Pode ser um auxílio, né, na hora de projetar, mas acredito que para o campo da arquitetura talvez não seja tão útil. Então, sempre que tiver parece que está meio travado, tá? Às vezes vocês vão estar projetando, parece que não está pegando o ponto. É porque isso aqui pode estar ativado. Então, desativem ou o comando lá F9, ó, dá para a gente ver ali que
já aparece o atalho. Então, se eu apertar F9, ele já ativa e desativa. Lembrar de sempre deixar desativado. Um outro, essa já é uma ferramenta bem bacana, tá? Que é o orto, de ortogonal. Como é que funciona o ortogonal? Sempre os nossos elementos vão trabalhar em 90 graus. Então, clicando aqui no orto ou apertando o F8, a gente vai trabalhar com as nossas linhas sempre na ortogonal. Então, permite que a gente desenhe ambientes, né, sempre ortogonais, beleza? Então, isso auxilia, porque se ele não estiver ativado, o que acontece? Ó, minha linha ela não tem nenhum sentido pré-definido, então não vai, é difícil de você criar ali paredes alinhadas, certo? Então, com o orto ativado, vai garantir que o alinhamento está sempre perfeito. Aqui, né? Esse aqui vocês não vão utilizar tanto, depende do caso, tá? Mas vai estar travado, então, em determinados ângulos, a rotação dos seus elementos. Então, digamos, eu quero abrir uma linha para a esquerda, para a direita. Enfim, ela vai travar sempre no ângulo pré-definido. Aqui tem um fator muito interessante, né? Uma ferramenta que é o Snap, tá? Então, aqui, isso aqui é o que vocês mais têm que prestar atenção, tá? Porque aqui o AutoCAD presta um auxílio, digamos, na hora que eu quero encontrar um ponto, né? Então, se eu quero ir aqui no canto da minha parede aqui para puxar uma linha, né? Tá vendo que ele puxa um snap, ó? Tá vendo que ele tá puxando linhas de referência, ó? Tá vendo? Então, esses snaps, né? Eles têm que ser ativados ou desativados. Às vezes a gente está com muito ativado, ele vai dar uma interferência entre um e outro snap, né? Então pode ser que fique um pouco ruim. Mas aí vocês podem desativar, ativar, né? Ele tem a extremidade, que é esse caso. Ou o meio é muito interessante, porque eu quero dividir a partir do meio aqui essa linha. Então, sempre que tiver um triângulo, quer dizer que é a divisão no meio. Então, eu dividi aqui no meio, né? Puxei o outro lado aqui do meio. Então, isso aí pode auxiliar vocês bastante. Aqui, acredito que não vai ter no AutoCAD de vocês já logo de cara. Vocês vão ter que colocar. Vocês vão colocar aqui em personalização e ativar aqui, ó, espessura de linha. Tá? O que acontece? Às vezes aqui no Model, na hora de configurar as linhas, a gente quer uma linha. A gente configurou uma linha aqui nas propriedades. Digamos que eu vou configurar por bloco. Coloquei 20 milímetros. Falar, mas coloquei e não mudou nada. Então a gente tem que ativar o mostrar espessura de linha, tá? Para que essa linha, né, ela tenha a espessura que eu determinar. Cadê? Propriedades. Lá, agora já está aparecendo, tá vendo? A espessura que eu colocar, já consigo pré-visualizar no meu model, né? Qual que vai ser a espessura dessa linha. Se eu desativar, ela fica fina. Que vai ser, na verdade, o que vai ser plotado lá na frente. Aqui, esses dois elementos fazem parte da parte de elementos anotativos. O que são elementos anotativos? São os elementos que se ajustam de acordo com a escala do desenho. Então, igual eu expliquei. Às vezes vocês colocam um texto no model. Esse texto no model ele está numa escala legal, que lá no final, na hora que você imprimir, ele vai estar com uma altura de texto de 2,5 milímetros, né? Só que você vai ajustar a escala desse desenho. E daí ele estava no 1:100, você colocou no 1:50. Nisso, o seu texto já vai ficar com 5 milímetros, ele vai dobrar o tamanho. Além de ficar, às vezes, um pouco desorganizado, né, e até esteticamente um pouco estranho, a vantagem, muitas vezes, de se aumentar a escala, né, de ter um desenho maior, é que quando a gente aumenta, digamos, a proporção, a escala do desenho, é com que esses elementos anotativos, como cotas, linhas de chamada, texto,
fiquem menor em relação ao desenho. Então, digamos, eu tenho uma prancha na 1:100, está com cota, está com medida de área, está com ambiente, está com indicação de porta, está com indicação de material de parede, enfim, eu detalhei um monte aquela minha planta. E aí, a hora que eu aumento, na verdade, diminuo, né, o fator da escala, aumentando assim o meu desenho, né, faz com que aqueles elementos que estavam todos ali juntinhos dentro do meu desenho fiquem mais espalhados. Então vai dar uma visualização melhor. Às vezes a questão de escala não é só questão de caber no desenho, mas você fazendo um desenho maior, né, consequentemente essas chamadas, essas anotações ficarão menor, né, proporcionando assim uma melhor visualização. Não fica tão poluído o desenho de vocês. E se esses elementos não estiverem na categoria anotação, né, na hora que vocês fazerem esses ajustes, vocês teriam então que ficar ajustando um por um, tá? Trocando a escala deles, diminuindo eles pela metade, um por um, até terminar tudo para ficar tudo certinho, né? Já no anotativo seria tudo automático. E essa aqui é a escala dos elementos anotativos, tá? A escala aqui não vai influenciar muita coisa. Vamos aqui no layout. Aqui vocês estão vendo que existem várias abas, né? Layout 1, layout 2. Enfim, o layout nada mais, nada menos é do que... Imaginem, visualizem o layout como a folha de vocês, tá? Imaginem como ela... digitalmente a folha que seria impressa por vocês. Tenham essa visão do layout, tá? Então, as medidas que vocês pré-determinarem aqui no layout é a medida que o desenho de vocês tem que caber aqui dentro. Na aula, eu expliquei no padrão ISO, né? A0, A1, A2, A3, A4, tá? Mas o layout, ele pode ser criado, né, de tamanhos distintos, tamanhos personalizados, desde que você saiba o tamanho que a sua impressora permite, né? Que no caso podem ser as plotters, né? Sendo que você pode então criar uma folha do tamanho que você achar bacana. Às vezes na A0 não, mas às vezes na A1 ficou faltando só um pouquinho de folha para caber o meu desenho. Daí eu vou colocar numa A0? Não, você pode aumentar essa folha, porque na plotter vai caber, tá? Vai caber essa impressão nessa folha. Sendo que o limite da plotter, ela vai dar 90,5, a medida em polegadas. Mas eles pedem 89 para garantir uma questão do corte, 90, tá? Então, tem uma medida de... Grave uma medida de 90 centímetros. Um dos lados da sua prancha estariam limitados com 90 centímetros e o outro seria infinito, tá? Então, digamos que isso aqui seria uma folha, né? Aqui com 90 centímetros na altura e aqui poderia ser infinito, né? Porque a minha impressora pode ficar imprimindo o tanto que eu quiser. Certo? Certo. Então, o layout é a visualização da nossa prancha, da nossa folha. Relembrando as configurações aqui do nosso layout. Tá? Como que eu faço para criar uma folha nova? Então, eu venho aqui em layout 1, né? Eu clico com o botão direito em cima dele, venho em gerenciador de configuração de página, que no de vocês, se estiver em inglês, deve ser Manager Setup, Plot Setup, algo do tipo. Setup Manager, Page Setup Manager, isso. E aí vocês criam uma nova página, né? Page Setup Manager, Isso. Sendo que vocês podem colocar um nome, né? Aquele dia eu ensinei a gente criar, digamos, no formato A0, né? Na horizontal ou vertical. O detalhe mais importante aqui, por que eu expliquei da plotter? Porque tudo que está aqui tem que estar configurado para ser impresso, para vir para o mundo físico, né? Senão não adianta. Por isso que aqui na hora de configurar a página, a gente tem que selecionar uma impressora, né? Então aqui tem vários formatos, sendo que a mais maleável é esse formato de plotter aqui do AutoCAD, tá? AutoCAD PDF, certo? Que é uma plotter virtual, para a gente mandar ela em PDF. E que dentro das configurações da plotter, ela já tem alguns tamanhos de folha pré-definido, né? Que nos auxiliam, beleza? Mas se vocês quiserem entrar na propriedade dela
e criar um novo tamanho de folha, aqui, ó, tamanhos de Ô, papel personalizados, ó, vocês adicionam, colocam professor, os eu acho que tamanhos. o menuzinho não está aparecendo aqui do. Eu tô falando aqui, tá na minha página aqui. Aqui, ó, A0, nova. Digamos, vou na 0 aqui, modificar. Aqui, ó. Então aqui a gente tem as impressoras, ó, sendo que o AutoCAD tem um plotter virtual que é esse aqui, ó, AutoCAD PDF, né? Então quando eu seleciono algum deles, eles já dão alguns tamanhos de folha, né? Padrões. E se a gente quiser, igual eu falei, criar um tamanho pré-definido, eu posso vir aqui nas propriedades dessa plotter, que vai abrir essa aba aqui, e vir aqui, ó, tamanhos de papel personalizados. Então eu adiciono, a gente pode começar ou do zero, ou utilizar uma folha existente já. Ah, eu quero fazer a partir da zero e aumentar ela um pouco, tá? Mas eu quero começar do zero. E a gente começa a colocar, né, os limites, né, a altura, área imprimível. Essa questão da área imprimível é algo que na impressão se chama sangria, tá? O que acontece? Muitas vezes na plotter mesmo, pode acontecer são margens de segurança, né? São margens que permitem que a hora que for realizar o corte da sua prancha, né, vai garantir que o seu desenho não será cortado, entendeu? Então criam-se essas áreas imprimíveis. No nosso caso, a gente utiliza as margens padrão da BNT. A chance de acontecer isso é bem pouca, tá? Mas existe essa configuração, tá? E aqui a gente seleciona a direção do desenho, né? E sempre deixar aqui no layout. O que isso aqui vai facilitar vocês? Porque configurar certinho a impressora, configurar certinho as unidades de medida pode facilitar vocês. Porque lá na frente a gente vai ver, né? A gente vai criar ali 4 pranchas, né? 6, 7, 8 e 9. Então a gente vai ter a prancha 1, 2, 3, 4. Ou eu posso ter cada prancha aberta em um arquivo de WG, certo? Só que na hora de imprimir, na hora de plotar tudo isso, em vez de eu ficar indo página por página gerando um PDF, depois juntando tudo esse PDF, organizando, o AutoCAD tem uma ferramenta aqui que se chama, aqui ó, publicar. Então quando a gente vem em publicar, deixa eu ver se a gente vai abrir. Aqui vai aparecer todos os arquivos que vocês têm aberto em DWG e todos os layouts, né? Então aqui a gente pode ou remover, ó, eu posso remover essa folha ou esse arquivo, como eu posso adicionar outros arquivos, e aí eu realizo uma impressão já pronta com todas as minhas pranchas, né? Então isso pode, na verdade, vocês podem ganhar muito tempo, né, entendendo essa questão da impressão. Legal, sim. Porque principalmente quem está iniciando imprime um layout, dá um Ctrl P, vai lá e plota, né? Isso quando, né? E quando faz assim, ainda geralmente não tem essa configuração pronta. Então tem que ficar utilizando um método de impressão que deixa eu até abrir aqui, que é em janela, né? Aí tem que vir e selecionar o tamanho da janela da folha. Isso aí sai a escala errado. Daí tem que reimprimir. Enfim, dá muita confusão. Desse jeito, vocês podem ter certeza que a escala que vocês selecionarem no final vai imprimir. Vocês não vão ter dor de cabeça nenhuma, tá? Isso daí vai evitar muito resserviço de vocês. Pessoal, o nosso material ele traz a questão de coordenadas também. Talvez não vai ser relevante no início, tá? Mas eu vou explicar como está aqui. O que significa o sistema de coordenadas do AutoCAD? Se chama UCS, tá? Deixa eu fazer um texto aqui para a gente explicando aqui. UCS, User Coordinate System, se eu não me engano. Acho que é isso.
Aqui, UCS, tá? Ou seja, o sistema de coordenadas, né, do usuário. Qual que é, a utilidade disso? Muitas vezes a gente quer colocar a obra, né? É uma das utilidades, na verdade. Inclusive em topografia, se vocês tiverem os pontos de latitude e longitude e configurar o CS certinho, para que a gente insere, digamos assim, quero marcar uma área. Olha que interessante, dá para fazer. Eu já fiz isso no AutoCAD. Quero marcar uma área. Então eu vou lá no ponto, né, com o celular mesmo. Eu vou lá naquele ponto e extraio a coordenada, a latitude e longitude. Vou no outro ponto, extraio de novo. Eu consigo aqui no AutoCAD inserir esses valores de latitude e longitude e fazer o meu polígono. Então com isso, com ferramentas de cálculo de área, enfim, eu já consigo, né, criar aqui um projetinho, ter ideia de área, enfim, já vai auxiliar às vezes num projeto, né, às vezes na locação, enfim, até às vezes por verificação. Às vezes, vamos ver se está certo aqui a topografia, esses pontos marcados aqui desse terreno está certo? Vamos, você vai lá e faz isso, certo? Vamos mover então esse sistema de coordenadas. A gente pegar e mover o CS icon caso de vocês não estejam aparecendo assim, ó, tá vendo como eu tá aparecendo aqui, ó? Do comando UCS icon, vai perguntar qual que é o valor. Eu posso colocar 1, 2 e 3, tá? Então cada variável ele vai agir de uma forma, sendo que se tiver no 2, ele vai na verdade ter sumido, tá? Se eu colocar no 2 não vai aparecer. Então se um de vocês não estiver aparecendo, vocês podem colocar o CS icon, coloquem o valor 3, tá vendo lá no nosso barra de comandos, ele volta a aparecer, tá? Então aqui a gente tem a coordenada x e y, tá? Normal, como toda matemática, tudo certinho, tá? Logo, se eu inserir, por exemplo, um ponto, como que eu posso inserir um ponto? Com o comando PO, de point, né? No caso de vocês vai estar point. Eu posso especificar aqui então uma coordenada, né? Em x e em y, uma coordenada cartesiana. Então eu posso colocar aqui coordenada 15,15, tá? E ela vai marcar o meu ponto aqui, ó, no 15,15. Deixa eu ver. Aqui esse meu ponto também tá. Se o ponto de vocês não estiver aparecendo, vocês digitam DP type, é estilo do ponto. Vai aparecer esse menuzinho. Tá vendo que o meu só tá um pontinho? Vocês podem mudar o estilo do ponto para marcação, né? Sendo que aqui a gente pode inserir várias coordenadas, tudo certinho, e depois trabalhar com ela, né? Coordenadas em X, em Y. Essas coordenadas podem, por exemplo, também ser utilizadas para alocar uma obra. Então, depois que vocês, às vezes vocês têm o dado do terreno, né? Tem o mapa, e aí vocês querem alocar os pilares. Vocês fazem o gabarito, né? E aí marquem os pontos. Depois é só passar as linhas pelo gabarito e marcar, digamos, alguns pontos essenciais para construir a edificação.
vamos para os comandos de edição e desenho. Para a gente ter os comandos, para utilizar os comandos, a gente pode ou utilizar o Ribbon ou, né, digitar eles. Eu, dependendo do momento, estou utilizando mais o Ribbon, dependendo do momento, estou utilizando mais, né, o atalho. Mas aí é algo, acaba sendo algo pessoal. Vou utilizar aqui a Ribbon para você visualizar onde que eu estou indo, beleza? Beleza. Então, o primeiro de todos é a linha, né? Então aqui eu clico nela, né? Eu posso inserir linhas no meu desenho e trabalhar com, né, o necessário. Se a linha de referência de vocês não estiver aparecendo, tá? Essa linha, essa guia, tá vendo que apareceu uma guia para mim? Tem que ativar ela aqui, ó, referências de ajuste. Se não estiver aparecendo, é porque vai estar desativado, certo? Então, o primeiro de todos, a gente tem a linha. Deixa eu ver se eu consigo já inserir aqui para vocês. Beleza? A linha. O outro comando que a gente tem aqui, que a gente pode utilizar, principalmente na hora de, às vezes, de criar portas, são os arcos, tá? Os arcos têm um monte de maneira de criar um arco. Arco porque não é um círculo fechado. Então tem o de 3 pontos, certo? Eu pego um ponto, marco o outro e eu posso concluir, beleza? A gente pode fazer um arco. Posso, com início, o centro do arco e o fim, tá? Então ele vai criando esse arco. O início, ele vai começar aqui, vai terminar aqui, depois eu vejo a direção. Beleza? Enfim, arco é a criação de arco, não tem muito o que a gente conhecer, não. O resto vai ser na prática. O outro que a gente tem aqui é o círculo, né? Às vezes, por algum motivo, vocês podem querer... Porque, por exemplo, o AutoCAD, ele... Na verdade, ele não é uma ferramenta... Digamos assim, vocês podem... Mesmo não conhecendo determinada função, né? Vocês conhecendo essa parte aqui padrão do Ribbon, vocês conseguem se virar bastante. Então, digamos que eu quero fazer um chanfro aqui fazer uma curva aqui, né? Nessa parede, no canto. Então, eu posso criar um círculo, né? Mover ele para próximo e depois aparar, né? Eu movo ele em direção X, depois em direção Y, depois movo ele na outra direção e depois eu aparo ele, né? É uma solução. Tá vendo? Então eu crio. Eu posso criar esse chanfro. Outra maneira de criar esse chanfro pode ser também com, né, com a ferramenta Concorde. Essa daqui, que é utilizada muito para fechar linhas, né? Mas aqui dentro dela tem o chanfro, tá? Que a gente pode criar essa quebra
certo? Eu posso criar um canto curvo, né, com essa ferramenta. A gente vai trabalhar ela certinho, tem que configurar às vezes o ângulo, tudo bonitinho, né, o raio disso, do Concorde para ele poder trabalhar, beleza? Depois a gente tem o retângulo. O retângulo, o interessante dele é que, digamos, quando a gente já tem uma noção pré-definida do que a gente vai estar fazendo, é legal porque a gente pode já criar tudo certinho. Digamos, aqui no layout, quando eu quero criar, deixa eu dar um S aqui, quero criar minha folha. Então, eu já sei os pontos, né? Eu sei que o primeiro ponto do meu triângulo é o 0,0. Então, ele começou lá, do 0,0. Né? Depois eu coloco em X e em Y. Em X, então, se ela fosse uma A4, então ela andaria em X 297 e em Y 210. Né? Ele iria até no outro ponto. Ele ia ter que ficar clicando, orientando, digitando. Clicando, orientando, digitando. Né? Às vezes já sai pronto. Né? Isso aí vocês vão adquirindo conforme, né, a expertise de vocês. Ferramentas de edição. Quais são as principais ferramentas de edição? Temos o Move, né? Como que eu uso o Move? Eu posso ou clicar em cima do elemento, clicar no Move, ou digitar o Move e mover, né? Sendo que eu posso, se tiver ativado a minha ortogonal, o F8, ele vai sempre se mover na ortogonal. Se eu desativar, eu posso mover ele, né, livremente, tá vendo? Para onde eu pré-defini. Ou eu posso clicar diretamente no Move, depois selecionar o meu elemento, dou um Enter, pronto. Depois eu seleciono o ponto que eu quero mover ele, né? Eu quero do centro, não quero. Sendo que esse centro aqui, ó, isso aqui está aparecendo por causa do meu Snap, né? Que vai estar aqui ativado o centro. Ó. Se não tivesse, não estaria aparecendo para me puxar essa minha referência, né? Depois do Move, a gente tem o rotacionar. Deixa eu criar um elemento diferente aqui para a gente rotacionar. O rotacionar, mesma questão. Seleciono, né? Uso aqui, ó, rotacionar. Pego algum ponto de referência. Se eu pegar daqui, ele vai girar em cima desse ponto, certo? Se eu pegar, deixa eu ver se ele vai. Vou ter que ativar aqui o centro geométrico, senão não vai pegar. Se eu quisesse pegar do centro desse retângulo, também não está pegando. Olha lá, aqui. Esse ponto aqui. E fosse girar, né? Nossa, ele não travou a minha referência ali. Quando dá errado assim, pessoal, dá ESC, dá Ctrl Z e começa de novo. Selecionei ele, né? Começo a pegar as minhas referências. Por que não está pegando no centro? Enfim, da onde eu pegar ele de referência, eu posso girar. Sendo que se o F8 estiver desativado, eu posso girar livremente. E se ele estiver ativado, eu vou poder sempre 90 graus. Essa é a ferramenta rotacionar. Continuando aqui, a gente tem a aparar. Essa aqui eu acho que vocês já conhecem. Então, eu tenho vários elementos aqui, né? Digamos que eu estou criando essa arte abstrata, isso aqui seja um quadro meu. Eu quero tirar tudo que é de excesso aqui desse meu quadro. Né? Então, eu uso essa ferramenta aqui, ó, aparar, no caso em português AP, ou trim em inglês TR, o atalho. Clico nela, ela vai me perguntar, selecionar objetos, ou seja, quais eu quero aparar, ou se eu apertar Enter vai selecionar tudo. O mais prático é selecionar tudo. Enter,
Selecionou tudo. Então eu venho, né, tudo que estiver fora do meu quadrado ali, ó, ele vai estar cortando. Ó. Posso cortar até com seleção, ó. Pego tudo de uma vez. Olha só. Ou ir clicando ponto a ponto. E ele vai assim, então, fazendo todas as aparas, né? O resto que não foi aparado, a gente pode excluir. Beleza? E se a gente vê, tá vendo? Todos os elementos têm uma setinha, quer dizer que ele está com alguma coisa junto ali, né? Ele tem mais alguma coisa. Sendo que ao parar aqui, se a gente segurar o Shift junto dele, ele vai trazer outro comando que é o estender. Então, às vezes eu estou aqui, ó, aí eu aparo esse ponto aqui, né, e já estendo ele, estendo outro ponto. Eu aparo aqui, mas estendo, ó. Corto de um lado, estendo esse aqui de outro lado. Isso aqui pode ser um pouco, vai facilitar um pouco a vida de vocês entenderem essa jogadinha do Shift, tá? Então, tá parando, apertei Shift, estendeu, né? Que às vezes evita de você ter que entrar no comando estender. Da ESC, digita estender, entra para estender. Depois da ESC, trim para parar. E assim por diante. Então pode agilizar um pouco. O copy. O copy é muito simples, né? Eu clico num elemento, dou um enter para dizer que é ele mesmo, pego a referência e arrasto, né? Consigo ir copiando esses elementos. Espelhar. Espelhar é muito interessante, por quê? Porque imagine, isso aqui é muito interessante, às vezes, se vocês estão projetando, às vezes, pavimento tipo, né, que são prédios, que os pavimentos são iguais, são bem simétricos. Então, o que acontece? Digamos que eu teria aqui um apartamento, né? E aí nesse apartamento, ele fosse repetido para os 4 cantos, né? Teria um corredor aqui no centro, enfim, normal de prédio, né? Então eu posso espelhar, né? Eu seleciono, espelho, pego a minha referência, travo ela para o outro lado. Lembrando que, deixa eu ver se, quando você clica, ela vai perguntar assim, excluir objetos da origem. Às vezes você usou espelhar só para realmente girar ele, virar, enfim, inverter. Às vezes tem que inverter alguma coisa, usa espelhar, né? Mas às vezes você pode espelhar. Então você aperta aqui, não quer excluir, que aí fica os dois. Depois espelha tudo para cima. Opa. Espelha tudo para cima. Deixa eu ativar o meu F8. Enter. Pronto, né? Se eu tivesse, então eu teria trabalhado aqui em um pavimento aqui, nenhum apartamento, né, nessa região aqui. Depois o resto era só cópia. Olha o tempo que você teria ganho, né, fazendo isso. Outro fator, deixa eu ver se vai ser no espelhar outra coisa legal. Por exemplo, vou fazer uma cobertura. Então você vai detalhar bem essa cobertura, né? Vai estar aqui, ó. Vai detalhar bem essa cobertura, desenhou certinho telha, enfim, você fez tudo certinho. Não precisa fazer ela toda, né? Você pode simplesmente selecionar os elementos, né? Faz só metade. A outra metade da sua cobertura, você pega e espelha, ó. Pronto. Opa. Pronto, não. Você pega o outro lado da sua cobertura, pega uma linha de referência, seleciona, enter, pronto. Você teria criado bem mais rápido do que fazer a cobertura como um todo. Então, sempre que você conseguir observar antes de começar o seu desenho, que você consegue espelhar alguma coisa, isso aí pode ser bem prático, tá? Aqui a gente tem o Concorde. O Concorde, mostrei ele agora há pouco, tá? Mas a gente pode usar ele de outras formas. Basicamente, se eu tiver duas linhas separadas, eu quero juntar elas, eu clico no Concorde, clico em uma linha, clico na outra, tá? Então ela fecha com ângulo de 90 graus.
A gente pode criar o chanfres também com ela. Explode. O Explode vai funcionar muito para bloco. Tá? O que é o bloco? É várias linhas juntas, né? A gente quer modificar aquele bloco, enfim, ou quer simplesmente explodir. Não é bom ficar explodindo bloco, tá? Porque fica tudo muito perdido ali no desenho de vocês. Mas digamos assim, eu criei aqui um retângulo, né? E eu quero só esse pedaço aqui tirar, né? Eu quero tirar só esse canto. Tá vendo que ele é um elemento unido, ele é inteiro? Não tem como eu trabalhar com ele separadamente? Então eu clico nele, clico aqui no Explode, ó, explodir. Pronto. Agora separou tudo, ó. Tudo que estava criando aquele elemento vai estar separadinho para mim poder trabalhar individualmente. Tá? O Explode vai servir para isso. O comando esticar. O comando esticar é bacana porque, vamos lá. Eu estou fora de escala, deixa eu voltar para a escala aqui, 15. Aí. Comando esticar, interessante porque quero esticar. Ah, meu cômodo ficou um pouco pequeno, né? Meu cômodo ficou um pouco pequeno. E aí eu queria só dar uma aumentadinha mais. Como que eu vou fazer isso, né? De maneira mais prática. Lembrando que você pode fazer de várias maneiras, tá? Isso que eu vou falar. Então, digamos que eu quero esticar ele um pouco para cá. O que eu faço? Seleciono o canto que eu quero, ó, isso daqui. Uso a ferramenta esticar, ó. Então aqui eu estico, né? Para lá, pronto, ampliei a minha região ali, né? Sem muito esforço. Mas, eu poderia aumentar de outra forma? Poderia. Você poderia clicar aqui, né? Mover para a direita e depois utilizar o trinco para estender, né? Lá no final. Também uma solução, tá? São dois jeitos de fazer a mesma coisa. Vocês vão ver que são só ferramentas, vocês podem criar o mesmo elemento. O scale. Scale, digamos que eu tenho aqui o scale, na verdade, vai ser muito útil também quando vocês forem, às vezes, importar de outro local o desenho, né? Tá exportando, aí chega aqui, tá tudo em milímetros, não sei, pega um desenho que não vai estar na escala que você gostaria. Então, vocês vão escalar esse desenho, né? Se digamos, o desenho veio em milímetros, né? Quando você mede uma parede em milímetros, de 15, ela vai estar, então, com 150 milímetros, né? Logo, 150 milímetros, você tem que multiplicar e dividir por 1000 para dar 0,15. Então, você vai dar um scale, né? Vai clicar, selecionar os objetos, um ponto para ele poder, né, escalar, igual os outros, sempre tem que ter um ponto de referência para copiar, para mover, para girar, enfim, tudo. E você pode digitar, né? Se eu colocar o valor que eu estou digitando é o valor que está sendo multiplicado. Então, eu quero que aquele desenho fique pela metade. Então, eu coloco 0,5, né? Que vai dividir por 2. O que eu estou multiplicando por meio. Multiplicar por meio e dividir por 2. Mas não, eu quero esse desenho 10 vezes maior. Então, eu vou clicar um ponto, vou digitar 10. Ele vai multiplicar por 10, então, esse meu elemento. Ele ficou 10 vezes maior. Então, o escala é isso. Matriz. O elemento matriz é muito bacana. Por quê? Imagina que vocês... Vamos ver aqui uma situação legal. Aqui. Vamos dizer que vocês estão criando... Estão detalhando um deck aqui. Fez um deck, tudo certinho, né? Aí, você pode... Para você preencher isso aqui. Finge que isso aqui uma tábua do deck. Tá? Para me preencher tudo isso daqui. Deixa eu dar uma diminuída nela. Talvez vai ser interessante.
Quero preencher tudo isso daqui, tá? Como que você pode fazer? A gente pode copiar, né? Então você pega um ponto de referência e vai copiando, copiando, copiando. Aí você fez um bloquinho, aí você seleciona tudo, aí você copia de novo, pega daqui até aqui, até aqui, depois seleciona tudo, copia de novo e vai indo. É um jeito, né? Um jeito mais manual. Ou você pode ficar fazendo manualmente mesmo cada bloquinho, ou utilizar a matriz. A matriz como que é? Clico no meu elemento, clico na matriz, pronto. Aqui eu já tenho alguns valores. Aqui tem um valor, na verdade, exato, né? Que são a quantidade de colunas, ou seja, eu tenho 4 colunas, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu digitar 5, ela vai fazer 5. Depois eu tenho o espaçamento, né? Entre essas colunas, né? O total, final, o tamanho daqui até aqui. E a mesma coisa é para as linhas, né? E também vai ser válido para níveis, né? Se for no 3D. Porém, eu posso utilizar também de uma maneira mais simples as setinhas, ó. Se eu desativar o meu ortogonal, como é que funciona? Eu clico na seta, essa seta vai determinar a quantidade, ó. Então, se eu clicar e arrastar, ó, 7 linhas. Mas não preciso de 7 aqui. Aqui eu posso preencher com 2, né? O que é o quadrado? O quadrado vai ser a quantidade, ó. Tá vendo? Esse aqui perto, o que é esse daqui? Ah, é espaçamento, ó. Se eu chegar mais próximo, tá o valor de 0,9, né? Que esse valor vai ser, na verdade, o comprimento, né, do meu elemento, né? O valor, provavelmente, isso aqui vai estar com 0,9, né? Porque é o espaçamento inicial, tá? E o total vai estar com 25. E aqui o espaçamento, deixa eu ver, isso aqui não vai ter. Aqui ele vai só tirar. Enfim, sumiu aqui, deixa eu colocar 2 linhas. Vocês podem diminuir o espaçamento aqui para 10, né? Até um valor aí que seja agradável para poder encaixar tudo isso daqui, né? Então pode facilitar. Principalmente às vezes assim, eu sei que eu quero tantas peças aqui nesse ambiente, né? Mas eu não, às vezes vou fazer uma entrada, vai detalhar uma entrada com uma plataforma de concreto, né? Que a pessoa vai uma passarela. Então você pode criar uma matriz, né? Fala, não, eu quero 10 peças. E o espaçamento é uma matriz que determina entre elas, né? E por fim a gente tem o offset. Vocês já trabalharam bastante com ela, que é o deslocamento, né? Então o deslocamento serve para a gente criar paredes. Eu posso colocar aqui ponto 15, né? E criar uma parede para lá. Posso criar uma linha para cá. Posso fazer então essa com ponto 15. Aí eu sei que esse cômodo pode ter, eu quero esse cômodo com 2,5. Eu posso também fazer um offset de 2,5 aqui, ó. 2,5, depois eu volto lá, ponto 15, né? Faço o offset de ponto 15. Depois sei que o meu próximo cômodo vai ter 1,5, sei lá, de um banheiro, digito 1,5. Né? Posso, na verdade, compor o meu projeto arquitetônico dessa maneira também, né? Também é válido com o offset. Deixa eu ver o que vai faltar aqui para a gente completar. E por fim a gente tem aqui umas ferramentas de medida.
É igual eu falei, às vezes vai vir com medida errada de escala. Então eu vou puxar a minha... puxei um desenho. Vamos ver se está na escala. O que a gente faz primeiro de padrão é vir aqui em utilitários, né? Em medida. Vai pegar a medida de distância, né? Vai fazer bem assim, ó. No caso, o meu está aparecendo aqui, ó. Distância é igual a 0,15. Então tá certo, né? Só que se eu pegasse, o que acontece na maioria das vezes é quando vem um desenho importado, principalmente do Revit, por exemplo, tá? Esse desenho aqui, ele vai estar em milímetros. Então, quando eu vim aqui nele e dou a medida, olha lá, 150 milímetros, né? Porque o AutoCAD, a base dele é em milímetros. Ou seja, está com 15, mas está em milímetros. Para me transformar de milímetros para metros, tem que dividir por 1000. Né? Então, fiz a verificação. Eu venho aqui, né? Dou um scale, pego um ponto, coloco 0,001, que é a mesma coisa que multiplicar, dividir por 1000 é igual a multiplicar por 0,001, né? Que é 1000. Logo, vamos ver se ficou certo. Vem aqui em medida, distância, bati aqui, ó. Agora tá certo. Agora eu posso, né, continuar trabalhando aqui. Aqui não tem essa medida rápida, tá? Esse jeito de medir, na verdade, veio de uns tempos para cá do AutoCAD. Não tinha. Mas eu não sinto ainda bem adaptado com essa ferramenta. Mas você inserindo ela em algum ambiente, ó, ela já vai, né, lá, ó, dando medidas da parede, dos ângulos, ó, tá com 90 graus, tudo certinho. Tudo que ela conseguir identificar, ó, lá, 10 metros lá fora, ela vai poder, né, auxiliar para ter uma visão geral. Não utilizo muito. Tem a questão do raio. Fiz fazer uma fossa aqui, uma fossa séptica. Será que está na medida correta? A gente vai lá e mede o raio. Raio de 0,80 e o diâmetro de 1,69. Né? Agora ou a gente aumenta ou diminui. Ou faz outro, enfim. A gente vê se a medida está correta, se está redondinha, se não está. Né? São métodos de verificação. Ângulos. A questão de ângulo é interessante, né? Principalmente o que acontece? Você pega um ponto de referência, pega o outro, né? Então daqui a aqui, ó, vai dar 49,57. Mas esse negócio de ângulo é interessante. Vou até aproveitar esse desenho aqui. Às vezes vocês vão desenvolver ali um brise, tá? São proteções solares, ó. Vou desenhar um sol aqui rapidão para vocês verem. Então tem um sol que está, né, irradiando a iluminação nessa direção aqui, ó. Sendo que os raios solares, tá? Eles possuem um ângulo. Já vou até partir para outra disciplina aqui. Né? Por exemplo, 43,1 graus. Então, vocês entenderem a questão do ângulo, tá? Vocês vão ter que projetar fachadas em que o ângulo aqui, ó, também tem que ser o mesmo ângulo de inclinação dos raios solares, tá? Vocês vão projetar, né? Por exemplo, tá com 34, ou seja, eu teria que aumentar isso aqui um pouco, né? Para impedir que o sol... Imagina que isso aqui seja um corte, tá, pessoal? Seria uma janela. Não expliquei direito, mas seria um corte, uma janelinha aqui, né?
Então, a gente teria que impedir a entrada solar aqui dentro da edificação. Então, é um jeito que a gente teria que verificar os ângulos. Ah, e por fim, área e volume, né? O volume não vai ser tão utilizado, mas a área sim. Né? Imagina... Ah, vou medir meu terreno, tá? Mas mais importante mesmo vai ser, digamos, que essa aqui seja a área construída de uma edificação, né? Então, eu quero ver quanto que é a área dela. Seleciono a ferramenta área, clico nos campos que eu quero. Depois que eu concluir, eu posso dar um Enter. Opa, Enter. E vai aparecer aqui, ó, área 80,92, perímetro tanto. Já posso selecionar isso daqui, dar um copiar, né, fazer uma anotação aqui, dou um Ctrl, eita, fazer de novo, já vai estar na área. Ah, vou medir aqui, Enter, eu vou copiar o valor da área, e já vou colocar aqui na minha linha de chamada aqui, lá, área tanto, perímetro tanto. Já colocaria certinho, né? Não precisaria ficar digitando também, né? Naquela região. E eu poderia ver taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, área permeável, tudo certinho, medindo as áreas, né? Não precisaria pegar uma calculadora. Ah, e outra. Aqui tá legal de calcular, mas igual vocês estavam fazendo aí a residência de vocês. Aqui já tem que calcular a área de um retângulo e de um triângulo. Aí imagina que o projeto de vocês tem aqui ainda uma curvatura, ainda não é nem perfeito, não é nem um semicírculo, um quarto de círculo perfeito, né? E aí começa a dar problema para medir a área disso aqui, certo? Então a ferramentária está aí para auxiliar. No mais, pessoal, eu acho que vai ser isso aí que a gente vai ter para... Tem mais algum detalhe aqui? Ah, tem também questão de achura, né? Se eu quisesse marcar isso daqui como uma grama, né? Glass, aqui, grass, né? Então a gente pode rachurar alguns pontos, a cor dela de verde. Aqui não vai estar aparecendo porque provavelmente a gente está com tudo desajustado aqui, mas deixa eu verificar aqui. Olha lá, eu poderia marcar aquilo lá como se fosse área permeável, né? Grama. Poderia achurar ali a área construída. Opa, não sai da minha achura, não vai adiantar. Fechar. Depois eu poderia achurar a área construída. Então já criava duas achuras aqui. Principalmente para questões de área. Um negócio interessante também. Principalmente vocês, na hora que tiverem tudo pré-definido, tudo certinho, né, vocês podem utilizar. Digamos que vocês criaram um texto ali bonitinho, ou vocês têm uma linha. Essa linha aqui vai ser
Temos que a parte da janela aqui, né? Vou colocar aqui no corte, daí ela vai ter lá na camada, colocar por bloco, daí ela seria azul, teria uma certa espessura, né? E aí, porventura, eu tenho mesma janela aqui nessa outra parede aqui, né? Só que ela não era azul e a linha não é grossa como essa daqui, né? Não tinha a mesma espessura. Essa ferramenta é bem utilizada, tá? Como é que eu faço para ficar rápido? Em vez de eu ficar clicando nessa, ela é da cor esse azul aqui. Então vem aqui, cor azul. Essa daqui ela tem a linha. Não está nem aparecendo, ó. Ixi, vou ter que vir aqui, 35. Eu venho, clico, seleciono 35. Como que a gente faz? Tem essa ferramenta aqui, ó, corresponder propriedades. Aqui no de vocês em inglês vai estar Match Properties. Aqui vocês clicam, né, na ferramenta. O ProPig, que é o atalho. Aí vocês selecionam a origem, ou seja, eu quero essa linha, essa é a referência. Depois eu vou nas outras, né? Clique em cima das outras linhas. Olha lá, vai ficando igual. Tudo que eu clicar vai ficar igual, na verdade, né? Então, às vezes texto, às vezes, sei lá, cota bem. Às vezes vocês estão com a cota externa aqui de um jeito, e às vezes aqui tem uma cota interna que tem que ser aquela cota, né, sem extensão, só o número. E aí você clica na cota de referência que você quer sem linha e clica na interna ali, ela já puxa automaticamente. Você não precisa clicar na cota e lá no ajuste, enfim, e todos esses detalhes. Então essa ferramenta é bastante útil. Ainda mais se vocês criarem um ambiente de trabalho aqui, né, que já contém ali tamanhos de texto bonitinho, né, os blocos que vocês mais usam, e depois forem só agregando o projeto de vocês. Aí vocês vão utilizar bastante essa ferramenta. Mas a gente vai ver isso aí certinho e vai trabalhando. Bom, nossa prova vai ser baseada então nisso, pessoal, tá? Perguntas teóricas. E aí as videoaulas eu vou só terminar de arrumar a questão de uma ementa certinho, tá? O tópico de cada videoaula. Daí eu vou tentar gravar videoaulas curtas, assim, rapidinhas, e vou postando conforme ficando pronto, tá? Para não atrasar muito e a gente correr aí atrás do tempo. As primeiras aulas vão ser mais ajustes, e daí lá eu explico de novo, né, para quem perdeu, enfim, como é que vai funcionar. Explico que a gente vai trabalhar esse projeto, né? Enfim, tudo que for necessário. E aí o nosso objetivo é executar o mais próximo possível disso daqui. Às vezes nem é possível, nem por questão de configurar. Não é que a gente não consegue configurar isso daqui dessa forma, mas às vezes por questão de estilo mesmo, né? Às vezes vocês têm preferência por outro tipo de cota, né? Às vezes tem gente que gosta dessa com bolinha, tem gente que gosta da cota com setinha, e assim vai, né? Cada um tem um padrão. A norma tem o padrão dela, né? Mas que nem todo mundo segue. Às vezes a porta de vocês querem detalhar mais, enfim. Mas o objetivo global vai ser em cima dessa prancha aqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma questão? Eu não consegui acompanhar a aula, vamos dizer assim, em tempo real, por causa da minha internet muito ruim, mas depois eu vou assistir a videoaula. Mas assim, na questão de prova e coisas assim, ficou tudo bem claro. Então, beleza. Tranquilo. Não, acho que isso aí que importa. Quem tiver contato com a Dalila, explica para ela isso, que eu acho que para ela mesmo vai ser importante essa mudança, né? Que ela estava bem preocupada. Eu já falei para ela como vai funcionar. Não, então já beleza. mandei mensagem.
Que bom. Não, então é isso mesmo, pessoal. E aí a gente vai junto aí. Todo mundo trabalhando. E eu acho que é só. No mais que for aparecendo aí, quem já tiver o projeto adiantado aí, tranquilo, tá? Também não vou desconsiderar isso daí. Fiquem tranquilos. E a gente vai se acertando até lá o final. Espero que a gente volte logo para as aulas presenciais, mas já pensando, claro, na pior situação, né? Vamos então focar em manter esse mesmo jeito até o final, mesmo que a gente volte às aulas presenciais. Beleza? Então, beleza, pessoal. Obrigadão. Valeu. Tchau, boa noite. Beleza. Boa noite, professor. Bom Até final de mais. semana para vocês, pessoal. Igualmente. Você também.